It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. Dizem que John Kennedy não estava muito interessado na aventura aeroespacial. Pelo menos até os russos a terem tornado uma dispendiosa arena da Guerra Fria. Mais do que pisar a Lua, importava saber quem chegava primeiro, e isso sim justificava o investimento. A missão Apollo 11, que em 1969 levou Neil Armstrong e outros 2 astronautas norte-americanos à Lua, custou, na melhor estimativa de todas, 250 mil milhões de dólares, quase o PIB português. Para construir o foguetão que os transportou, o Saturno V, a NASA contratou um engenheiro de topo do regime nazi chamado Wernher von Braun. Além de desenhar armas mortíferas para Hitler e foguetões para Kennedy, von Braun era um músico talentoso e um escritor esforçado, digamos. Em 1949, criou uma novela de ficção científica sobre uma missão a Marte, que teria lugar 30 anos depois, em 1980. Na novela, depois de derrotarem a União Soviética com mísseis nucleares lançados de uma estação espacial, os Estados Unidos da América aterram no planeta vermelho e encontram uma sociedade superiormente organizada e tecnologicamente desenvolvida, com um governo tecnocrático de 10 homens comandados por um único entre eles, chamado Elon. Quando a coincidência foi descoberta, os seguidores de Elon Musk tomaram-na como um sinal. E aqui está ele, na Starbase, a base aeroespacial localizada no Texas, onde Musk está a construir o Starship, o foguetão que, alegadamente, nos levará a Marte. Here we are at the newly incorporated Starbase, Texas. Aqui estamos nós na recém-criada Starbase, Texas. Esta é a primeira nova cidade construída nos Estados Unidos, creio eu, em algumas décadas. Pelo menos é o que me dizem. É um nome muito fixe. Recebeu este nome porque é aqui que vamos desenvolver a tecnologia necessária para levar a humanidade, a civilização e a vida tal como a conhecemos para outro planeta. Pela primeira vez nos 4,5 mil milhões de anos da história da Terra. And civilization and life as we know it to another planet for the first time in the 4.5 billion year history of Earth. Até agora, todas as tentativas acabaram com a explosão de foguetões lançados ao ar, projetando detritos pela região da Starbase. Os entusiastas dizem que é esse mesmo método revolucionário de Musk, falhar redondamente até conseguir, sendo que aqui não há testes em laboratório. São centenas de milhões de euros e recursos desperdiçados numa fantasia de execução duvidosa e utilidade questionável, digamos. Mas o sonho comanda a vida, e os contribuintes norte-americanos e de todo o mundo estão cá para realizar os sonhos excêntricos de tecno-oligarcas como Elon Musk. Eu sou a Mariana Mortágua e este é o podcast Senhores do Algoritmo. Uma série sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias dos homens mais ricos do mundo. Neste terceiro episódio, aproveitamos a boleia de Musk para visitarmos os sonhos espaciais dos multimilionários senhores do algoritmo. E podemos começar por onde terminámos no capítulo anterior. Lembram-se do arrufo entre Musk e Trump por causa dos subsídios aos carros elétricos? E de quando Trump ameaçou cortar os contratos governamentais com as empresas de Musk? Bom, não foi bem assim. Ou pelo menos não foi só assim que aconteceu. Musk queria que uma certa pessoa fosse nomeada para esfiar a NASA. E Trump chamou outra, o que enfureceu Musk, que acusou Trump de estar na lista de pedófilos de Epstein. E é aí que o presidente ameaça fechar a torneira. Mas deixem-me contar-vos agora um segredo. É tudo bluff. Pólvora seca entre cowboys do espaço. A corda que prende Musk aos contratos de milhões de dólares com o governo norte-americano é a mesma corda que juntou num laço Trump e a SpaceX de Elon Musk. Passo a explicar. Em cada 100 foguetões lançados no espaço a partir dos Estados Unidos da América, 95 são da SpaceX. A NASA só paga pela boleia, por exemplo, até à Estação Espacial Internacional. A mesma coisa acontece com os mais de 8 mil satélites que Musk enviou para a órbita terrestre através de uma subsidiária da SpaceX, a Starlink. Os exércitos norte-americanos precisam destes mosquitos espaciais para as suas operações de vigilância e comunicação.
Noutras palavras, com ou sem poder para nomear quem quer, nesta matéria Elon Musk tem na mão o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. E tudo começou no mandato de Obama, quando a NASA passou a subcontratar empresas de Silicon Valley, incluindo a SpaceX, para serviços aeroespaciais. Em 2008, foi a NASA que salvou Musk da falência financeira e até emocional, como contou o próprio numa entrevista. Em 2008, a empresa de foguetões não estava a correr bem. Teve 3 falhas, a empresa automóvel estava a perder dinheiro a rodos e a economia americana entrou na pior recessão desde a Grande Depressão. Como foi esse ano para si? Right. What was that year like for you? And I'm getting divorced, by the way. A esse propósito, eu estava a divorciar-me a somar a isso. Foi sem dúvida o pior ano da minha vida e nunca pensei que fosse alguém capaz de ter um esgotamento nervoso, mas senti que nunca estive tão perto disso. A NASA ligou-nos e disse-nos que tínhamos ganho um contrato de 1,5 mil milhões de dólares e eu não consegui conter-me. Simplesmente soltei: adoro-vos, pessoal. I love you guys. They saved you. Yeah. Eles salvaram financeiramente e talvez até emocionalmente. Even emotionally. I'll tell you, that was definitely Isso helpful. ajudou imenso. Yeah. Quem sabe, talvez tenha sido este o momento em que Musk compreendeu que, como produtor e vendedor de foguetões, estava condenado a ter o Estado como único cliente. E com Donald Trump saiu-lhe a sorte grande. Em 2017, uma fuga de documentos internos do primeiro governo de Trump revela um plano ambicioso para, e cito, o desenvolvimento económico de larga escala do espaço, que envolvia entregar ao privado não só a construção e a operação de foguetões e estações espaciais, mas também a exploração dos recursos naturais lunares e de toda a zona da órbita baixa da Terra, onde operam os satélites. Paralelamente a este plano, a administração de Trump tomou outras 2 decisões. A primeira foi a criação do programa Artemis, dedicado a missões exploratórias coordenadas pela NASA na Lua. E este programa concedeu 2,9 mil milhões de dólares a Musk para construir uma sonda tripulada e 3,4 mil milhões de dólares a Bezos, o dono da Amazon, para desenvolver um veículo para transportar astronautas. Ainda no decorrer do primeiro mandato, outra decisão que Trump tomou foi a criação da Space Force, a primeira força militar espacial do mundo. Deixo as apresentações ao seu autor. No espaço. Vão acontecer muitas coisas no espaço, porque o espaço é o mais recente domínio do combate no mundo, num contexto de graves ameaças à nossa segurança nacional. A superioridade americana no espaço é absolutamente vital e estamos na liderança, mas não com uma vantagem suficiente. No entanto, muito em breve estaremos na liderança, com uma vantagem considerável. Não ficarão surpreendidos, então, se vos disser que também aqui, Musk e Bezos ganharam contratos governamentais de pelo menos 8,3 mil milhões de dólares. Em 2025, Trump regressa à Casa Branca determinado a concluir os seus projetos espaciais. Promete à NASA o menor orçamento de sempre e os cortes começam pela pesquisa sobre alterações climáticas. Instala pessoas próximas da oligarquia tecnológica e, sobretudo, de Peter Thiel, em lugar-chave nas Forças Armadas e da própria NASA. E dedica-se ainda a retirar do caminho qualquer obstáculo ao negócio espacial, começando pelas regulações ambientais associadas ao lançamento de foguetões. Trump está a cumprir o plano desenhado anos antes, que previa, segundo o tal documento, e cito, o maior esforço de privatização alguma vez realizado pelos Estados Unidos da América. Fim de citação. Se isto não vos preocupa, caros ouvintes, pensem de novo, enquanto ouvem a história que vos vou contar. Segundo uma investigação recente da Reuters, em setembro de 2022, o exército ucraniano ficou às escuras durante uma contraofensiva sobre território ocupado pela Rússia. As comunicações foram abaixo, os drones de reconhecimento deixaram de transmitir e as armas de precisão perderam o alvo. Tudo a uma ordem de Elon Musk, que decidiu não apoiar operações para lá do que chamava o perímetro defensivo da Ucrânia. Independentemente da posição de cada um sobre Putin e as suas pretensões, sobre Zelensky e a sua estratégia, acho que podemos concordar que ninguém elegeu Musk para ser o árbitro desta ou de qualquer outra guerra. Também no Brasil,
Elon Musk tentou utilizar o sistema de satélites próprios para contornar as decisões dos tribunais nacionais que mandaram interditar a rede social Twitter, X, por se recusar a fechar contas de propagação de ódio e de notícias falsas. O dono da rede social X, o antigo Twitter, subiu o tom das críticas a Alexandre de Moraes. Ontem à noite, o bilionário Elon Musk chamou o ministro do Supremo de ditador e criminoso. Sem apresentar provas, também acusou Moraes de interferir nas eleições presidenciais de 2022. E esta foi a resposta que Musk obteve do presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Os tecno-oligarcas gostam de brincar aos deuses. Este mundo não lhes chega, mas sobra-lhes dinheiro. E por isso planeiam a exploração de novos domínios. Elon Musk aposta em colonizar Marte. Acho que um dia Marte poderá salvar a Terra, tal como a América salvou o resto do mundo. Bezos sonha com estruturas artificiais capazes de albergar bilhões de pessoas na órbita da Terra. Ambos convergem numa coisa: é no espaço que se joga a continuidade e o aprimoramento da civilização humana. Mas temos de ir para o espaço para salvar a Terra. As alterações climáticas vão destruir a Terra. Mas esse fim pode ser adiado se for possível levar a indústria poluente para o espaço. A extinção da civilização humana pode mesmo ser evitada se descobrirmos a forma de criar colónias autossuficientes fora do nosso planeta. Para estes cowboys siderais, a expansão infinita é o único plano possível, como bem explica Jeff Bezos neste podcast. Queremos continuar a consumir cada vez mais energia. Isso vai melhorar a nossa vida de tantas formas, mas, em última análise, isso não é compatível com a vida num planeta com recursos finitos e, por isso, temos de nos aventurar no sistema solar. O que Bezos não nos conta é que a medida per capita, ou seja, a medida que divide a utilização dos recursos energéticos e naturais por toda a população terrestre, é enganadora. Segundo a Oxfam, em 2019, os 1% mais ricos do mundo foram responsáveis por mais emissões de carbono que 66% de toda a humanidade. Cada um destes bilionários emite mais poluição em 90 minutos que uma pessoa normal ao longo de toda a sua vida. Musk, Bezos, Zuckerberg ou Peter Thiel sabem que a contínua expansão das suas fortunas põe em risco o planeta e a vida dos que nele habitam. E neste sentido, a fuga para o espaço não é diferente do impulso que leva estes milionários a investir em abrigos nucleares de luxo, preparados para sobreviverem às catástrofes que estão a criar. O que é que se faz com todo esse dinheiro quando se tem milhares de milhões no banco? Bem-vindos ao estranho mundo dos super ricos, onde os bilionários estão a abandonar iates glamourosos e jatos privados em favor de algo um pouco mais prático. É isso mesmo. O mais recente acessório indispensável para a elite é um bunker de sobrevivência de luxo. No final de 2023, os meios de comunicação estavam repletos de notícias de que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, estava a gastar mais de 100 milhões de dólares num bunker na sua propriedade na ilha do Havaí. Zuckerberg não é o único milionário com o instinto de sobreviver a qualquer catástrofe que venha a bater-se sobre a Terra. Estes são provavelmente os nomes mais famosos de um grupo em crescimento que ficou conhecido como preparadores para o fim do mundo. O problema não está nos limites do planeta, mas na utilização insustentável de plástico promovida pela Amazon de Bezos. Está na sobreutilização de recursos naturais, como a água, usada pelos centros de dados de Zuckerberg. Está na poluição ambiental promovida pelas centenas de foguetões lançadas para a atmosfera por Musk. E está nos iates e jatos privados e consumos faustosos dos oligarcas. O planeta Terra não comporta este capitalismo individualista e predatório, e por isso há que adaptar o universo aos desejos gananciosos dos seus novos senhores. Trata-se, no fundo, da sobrevivência do mais forte, ou, neste caso, do mais rico. Os tecno-oligarcas desprezam a democracia porque rejeitam a igualdade como princípio organizador da sociedade
E na verdade preocupa-os que só os fracos se reproduzam. Elon Musk explica este seu raciocínio com uma transparência assustadora. Quanto mais religiosos, menos instruídos e mais pobres forem, maior é a taxa de natalidade. Entre os menos religiosos, mais instruídos e com rendimentos mais altos, a taxa de natalidade é de longe a mais baixa. A baixa taxa de natalidade entre as elites dos Estados Unidos da América tem sido uma das obsessões dos integrantes do movimento político pró-natalista, como J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América. Há certos ritmos básicos da vida que considero verdadeiramente poderosos e valiosos quando se tem filhos. O facto de tantas pessoas, especialmente na classe dirigente americana, simplesmente não terem isso nas suas vidas preocupa-me, pois acho que isso torna as pessoas mais sociopatas e, em última análise, todo o nosso país um pouco menos estável mentalmente. O último ponto que quero referir é que, se entrarmos no Twitter, quase sempre as pessoas mais perturbadas e psicóticas são aquelas que não têm filhos em casa. A obstinação pela expansão de uma classe de humanos superiores como ele levou Elon Musk a produzir 14 filhos através das mais sofisticadas tecnologias de procriação assistida. O último, que podemos ver em várias fotografias com Donald Trump na Casa Branca, chama-se XAIA-12. Acho que não precisa de explicações adicionais. O que vos quero dizer é que para os senhores do algoritmo, a descoberta do espaço não tem uma motivação científica. Não é a busca incessante pelo conhecimento que os move, mas o desejo de poder. O objetivo é mesmo colonizar o espaço e saquear as suas matérias-primas para alimentar uma civilização superior, dominada por uma elite iluminada, geneticamente aprimorada pela manipulação tecnológica. Qualquer semelhança deste projeto com o regime supremacista branco do Apartheid na África do Sul é muito mais do que mera coincidência, como ficará claro no decorrer desta série. Mas para já, vamos conhecer melhor o grande adversário de Musk na corrida espacial. No próximo episódio exploramos a história do império que Jeff Bezos construiu em torno da Amazon e da manipulação dos nossos comportamentos online. Até lá, já sabem, lembrem-se que nem tudo o que é ouro reluz e nem todos os que vagueiam andam perdidos. Este podcast contou com a sonoplastia de Margarida Adão e Tiago Arato. A produção é de Amilcar Correia, a revisão é de Rubem Martins, o genérico é um original de Benjamin. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.